Glórias ao Rei Jesus. Aleluia, glória. Falta um minuto para iniciarmos a nossa live. O Felipe já entrou com tudo aí. Meu Deus, esse Felipe. Também te amo. Estamos online aí, Felipão. Isso é uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Juntos aqui no mesmo propósito para orarmos, declararmos, confessarmos a palavra do Senhor. Mais um minuto. Iniciaremos a nossa abençoada live em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 2h59, precisamente, exatamente, iremos iniciar a nossa live. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar pelo teu amor, fidelidade, graça, porque, como disse o Senhor e Salvador Jesus em João 11, nós te agradecemos porque o Senhor sempre nos ouve e nós queremos declarar o poder do teu Espírito operando em nós e através de nós, e que a tua vida, teu rio de vida possa fluir. Cremos que as portas do inferno não irão prevalecer e cremos também que o Senhor já realizou os milagres que precisamos, necessitamos, porque o Senhor é bom. Queremos sim agradecer, mas queremos pedir, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra e todo que bate a porta é aberta em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Felipão. Já vamos dar início aqui. Deixa eu só colocar mais um texto que me veio ao coração e o Senhor irá nos dar a graça. Aleluia. Amém. Mais uma madrugada de live para a honra e glória do Senhor. Está sendo um desafio para mim essa terceira madrugada e dá medo às vezes de não acordar no horário e ter alguém esperando. Mas até que o Senhor nos tem sustentado e eu creio que irá nos sustentar por mais 18 dias, mais 18 madrugadas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos no nosso projeto da madrugada de oração chamado Eu Protesto. Eu protesto contra todas as artimanhas do inferno. Eu protesto contra todas as adversidades, eu protesto contra a depressão, eu protesto contra a ansiedade, eu protesto contra síndrome do pânico, eu protesto contra a esterilidade, eu protesto contra os vícios, eu protesto contra toda a escravidão do pecado, eu protesto com tudo aquilo que está em desarmonia, desacordo com a palavra de Deus. É tudo em favor da verdade, tudo em favor do que está escrito, é o que diz a palavra do Senhor. E nessas madrugadas nós iremos confessar, declarar, mas nós não só pela madrugada, nós queremos também, Ramne Haidar, eita agora essa Ramne, grande mulher de Deus. E não só durante as madrugadas, mas nós iremos também durante o dia protestar contra tudo aquilo que o diabo tem falado, as circunstâncias têm dito
que está em desarmonia com a palavra de Deus. Nós somos o povo da palavra e cremos que todo que pede recebe, todo que busca encontra e todo que bate a porta é aberta. E nesses dias eu sei que o Senhor irá fazer grandes coisas nas nossas vidas, porque existe um povo clamando, declarando, chamando a existência, se levantando contra o inferno. Muitas pessoas dizem que nós devemos orar baixinho em pensamento, não podemos falar para os outros, não podemos expressar as coisas, porque senão o diabo vai ficar furioso. Mas nós bem sabemos que o diabo já é furioso conosco só pelo fato de sermos filhos à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós vamos continuar se levantando e combatendo contra o inferno em nome de Jesus. Eu creio, Rafael Jorge já entrou aí também. Eita, Rafael Jorge. Eu creio que nós vamos experimentar muitos milagres, irmãos. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, é só por causa de milagre que você está buscando. Deus não é um Papai Noel, não é mesmo? Nunca foi e nunca será, até porque Papai Noel é de mentira, nem existe. Deus é o Papai do céu, e o Papai do céu está disponível, como colocou o Felipe aí. Estou on, e o Papai do céu também está on para nós a todo momento. E eu creio que o Papai do céu quer nos dar deliberadamente, quer nos abençoar. E quando pedimos para Ele, para o Papai do céu, nós estamos colocando Ele na posição devida. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor irá realizar grandes feitos nas nossas vidas e através delas. E eu creio que todos nós temos alguém na família ou é conosco mesmo que precisam do milagre na área conjugal, precisam do milagre de ter filhos, precisam do milagre da libertação de vícios, precisam do milagre da libertação da depressão, precisam do milagre na vida financeira. E é isso que nós iremos chamar à existência, porque tudo nos foi dado por direito legal na cruz do Calvário. Nós fomos chamados para ter uma saúde de Cristo, nós fomos chamados para ter uma vida abundante, nós fomos chamados para desfrutar de grandes coisas. E é isso que eu quero compartilhar em nome de Jesus. Eu vou falando aqui, vai vindo alguns textos, eu vou anotando só para mim depois não me esquecer. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, a live de hoje, no final nós vamos orar como de praxe e de costume. Mas ontem nós mencionamos sobre o texto de Romanos capítulo 5, versículo 17. Eu creio que há muito ainda a se aprender sobre a graça, sobre o favor imerecido. E não só aprender, porque aprender no intelecto é uma coisa, mas aprender na prática, de viver, de desfrutar, eu creio que ainda nós podemos ir muito além. Porque Jesus é uma fonte inesgotável, Ele é a própria graça, Ele é o verbo vivo que se fez carne, Ele é o Deus que fez gente. Glória a Deus. Luana também está conosco aí. A Luana é uma das pessoas que até poderia colocar aí para nós um testemunho, porque a Luana experimentou um milagre maravilhoso sobre filho. E como nessa live temos pessoas que querem ter filhos e ainda estão esperando o milagre, talvez a Luana colocando aí alguma coisa iria edificar. O meu objetivo nessa live é facilitar para os irmãos crescerem em fé, facilitar com testemunhos e facilitar também em oração, mas eu creio que Deus age através do corpo. E a Luana, ela desfrutou de um milagre muito poderoso. Ela é esposa do Rafinha, do Rafa Santos, e ela poderia mencionar para nós um milagre que ela experimentou do Senhor em ter um bebê. Mas irmãos, eu creio assim que nós fomos chamados para reinar em vida. Eu cresci ouvindo falar que nunca na nossa vida nós iríamos ficar bem em tudo, que nós nascemos para sofrer, que o ser humano nasceu para sofrer, que se algo está bom, cuidado que você está agradando o diabo, ou alguém vai puxar seu tapete, ou coisa ruim vai acontecer.
mas nós vemos tanto em Romanos 5,17 que Deus nos deu a abundância da graça, o dom da justiça para reinarmos em vida. Nós somos chamados para reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre as situações adversas. E lá em Marcos também diz que 10, do 17 em diante, quando Jesus está falando com o jovem rico, nos fala que se nós crermos e nos entregarmos ao Senhor e tivermos amor nele, no Evangelho, e é o que nós temos porque ele nos amou primeiro, sempre começa nele e termina nele, e tudo aponta para ele, e por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Diz que nós receberíamos 100 vezes mais nessa terra. Então é muito importante nós sabermos disso, que nós fomos chamados. Aquilo que está bom não só pode, como irá ficar melhor ainda. Eu conheço muitos testemunhos, eu tive esse testemunho sobre casamento que já tinha sido destruído, arruinado, estava desacreditado, e Deus transformou água em vinho, Deus trouxe o vinho novo, até porque o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi aonde? No seu ministério, foi em um casamento. Você sabe, lá em João capítulo 2, fala de um casamento em Caná da Galileia. Caná significa algo frágil. Galileia era o lugar dos rejeitados, mas que Deus amava habitar, o Deus que se fez gente, chamado Jesus. E você sabe que eu acho poderoso 3 coisas que a água tem e que o vinho também tem. A água, ela é uma coisa que tem e não tem. Ela não tem cor, ela não tem sabor. Então, e ela também não traz alegria. Ó, Emanuel Escremin, eita, Emanuel, o aniversariante de quinta-feira, ficou mais experiente na quinta-feira, glória a Deus, né? E aleluia. E o vinho, a água não tem cor, a água não tem cheiro. Olha aí, ó, a Luana mandou o testemunho. Isso aí é para edificar o Felipe Leon, edificar o Leonel lá de Guaratuba, e eu tenho certeza que muitos outros que depois irão ver essa live vão ver esse testemunho. E glória a Deus. Olha, eu vou até ler o testemunho da Luana aí antes de voltar. João 2, segura aí, qualquer coisa me lembre. João 2. Verdade, pastor, experimentei um milagre de Deus na minha vida. Eu fiquei 3 anos com um problema no útero. Os médicos diziam que não tinha mais cura e eu estava com data para retirar o útero. Aí, ó, Felipe Leon, aí não é o pastor Rafael que está falando, é a nossa querida e amada Luana aí, ó. E quando fui para fazer os exames novamente, após muita oração, não tinha mais nada. O útero estava limpo, pronto e preparado para receber um bebê para ser gerado. Olha que poderoso, né? Você veja, Deus nos colocou numa obra perfeita e concluída, terminada. Lembra que eu falei ontem, João 19:30. Isso é muito poderoso. Por quê? Porque Deus preparou o útero da Luana, limpou o útero da Luana. E isso tudo contra o que a medicina disse, tudo contra o que os exames disseram. Ela protestou, ela declarou, ela chamou a existência. E como diz em João 11, se creres, verás a glória de Deus. E ela tem visto essa glória de Deus, e o bebê está agindo como o João Batista, filho da Isabel, no ventre dela. Está se mexendo, porque está cheio do Espírito, cheio do poder. E eu creio, Felipe, eu creio que vai ser com a Dani também, em nome de Jesus. Então veja que poderoso, porque quando só fala do pastor, parece que está advogando em causa própria. Apesar de eu ter tido um testemunho, como eu mencionei na primeira live para os irmãos, com a minha esposa, que ela só poderia ter a Nicole, por eu estar fazendo a live, talvez alguém pense, mas pastor, porque ele está fazendo a live. Agora outras pessoas testemunhando edifica muito a fé dos irmãos. Então olha que poderoso, ela experimentou esse milagre aí. Os médicos já falaram que não tinha mais jeito, que era só tirar o útero mesmo para resolver o problema.
mas quem dá a última palavra é Deus, porque ela protestou contra os diagnósticos, exames médicos, a palavra do médico, que está lá para falar o que ele vê e não o que ele não vê, mas crê. Só que nós somos um povo de Deus, nós falamos contra as circunstâncias, nós falamos não o que estamos vendo, porque nem sempre o que estamos vendo é a verdade. Nós falamos o que estamos crendo, o que nós estamos crendo é o que Deus falou. E o que Deus falou é que nós somos um Deus de vivos, não de mortos, um Deus, o Alé também entrou, e Alé já está a terceira madrugada aí conosco, eita glória. E nós cremos num Deus de vivos e não de mortos, o Deus que se fez gente, mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Bem, voltando lá para o casamento. Jesus operou um milagre lá no casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2, e aí você vai ver que a água não tem cor, não tem cheiro e nem sabor. Muitos casamentos já chegaram nesse estado, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, não tem honra, não tem admiração, não tem respeito, não tem companheirismo, não tem amizade, não tem N coisas que eu poderia mencionar. E muitos falam, agora é só Deus. Outros são mais ousados, falam, nem Deus pode resolver. Pois é aí que se engana, porque Deus é perito nas causas impossíveis. Aleluia! O nosso Deus é perito em causas impossíveis. E é importante você saber que, voltando para o vinho ele tem cor e muita cor, ele tem cheiro e um cheiro muito bom, apesar de eu não beber mais vinho, mas ele continua tendo o mesmo cheiro. Ele tem cor, ele tem cheiro e ele tem sabor, que também, por incrível que pareça, é um sabor bom. Eu não bebo mais, como já falei, porque eu não sei beber, nunca soube beber. Então eu era escravo da bebida e isso só destruiu a minha vida, destruiu o casamento da minha mãe e do meu pai. Então a bebida só fez mal para minha família, para mim. Por isso não bebo mais, também não vem ao caso, porque não é esse o meu objetivo, falar sobre bebida. Mas sobre o vinho. E Paulo fala, não vos embriagueis com vinho natural, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, que é bem melhor o vinho do Espírito Santo. E esse vinho do Espírito Santo, ele traz cor, ele traz cheiro e ele traz sabor. Talvez o seu casamento não tenha mais cor, nem cheiro, nem sabor. Mas eu quero te dizer nesses 21 dias, lute por ele, persevere, porque Deus vai operar maravilhas. E dentro de falar em casamento, quando os irmãos tiverem mais assuntos, vão puxando aí e nós vamos discorrendo aí em nome de Jesus à luz da palavra de Deus. Amém? Se falando de casamento, se falando de família, acabamos de ouvir um testemunho poderoso, mas falando de casamento, eu queria que vocês entendessem algo. Ontem eu fiquei meditando em algo o dia todo e Deus compartilhou algo no meu coração através de uma pessoa que eu estava conversando na parte da tarde. Eu mencionei o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 19, que o texto diz, vamos ler lá, Isaías 1,19, que às vezes eu vou citando alguns textos sem acabar lendo e aí parece que é algo que eu acho e não o que está escrito. Então eu quero me adaptar aí a quando mencionar um texto, acabar lendo aí, se não for muito longo, e o que for longo eu só falo e você anota aí em nome de Jesus. Mas olha o que diz Isaías. Como nós estamos na live com o tema Eu Protesto por 21 dias, então olha que poderoso isso. Essa, que nem diz o Rafa, essa você tem que pegar a senha e anotar em nome de Jesus. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem algumas versões que fala desfrutarás do melhor dessa terra. Eu sei que se falar desse texto, você pensa, é dinheiro. E como muita gente passa dificuldade financeira, ela associa tudo ao dinheiro. Mas eu quero te falar nessa madrugada, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Se eu perguntasse para cada um de vocês que está me assistindo, que está nessa live comigo, o que é o melhor da terra para você hoje? Faz essa pergunta aí, 2 segundinhos. Faz assim, ó, o que é o melhor da terra para mim hoje? Agora eu vou te falar
para mim e você chegue à sua própria conclusão. Hoje, o melhor da terra para mim não é o dinheiro, apesar de o dinheiro auxiliar, apesar de o dinheiro facilitar muitas coisas, apesar de muitas vezes o dinheiro ser uma necessidade. O melhor dessa terra para mim, dessa terra, talvez você fale, é Deus. Sim, Deus é do céu e da terra e de tudo, Cristo Jesus. Mas dessa terra, o melhor dessa terra para mim hoje é a minha família, é a minha esposa, são os meus filhos. O meu motivo, a minha razão de viver é por causa deles. Eu trabalho para servir eles, eu trabalho para sustentar eles, e a minha motivação todos os dias, mesmo fazendo essas lives, levantar todos os dias pela manhã cedo, sair trabalhar, eu tenho uma família. Eu preciso guardar essa família, eu preciso proteger essa família, eu preciso sustentar essa família. Então hoje, para mim, o melhor dessa terra é a minha família. E como nós estamos na live Eu Protesto, eu quero te dizer que se tem uma coisa que o diabo fica endemoniado é contra a família. Quando ele vê que a família está bem, quando ele vê que a família está caminhando da maneira como Deus planejou, porque Deus é um Deus de família, tanto é que ele colocou no Éden uma família, ele fica indignado. Isso mesmo, Emmanuel colocou, aleluia, a família é o projeto do nosso Deus, de fato. Se você vê, Deus planejou e criou primeiro uma família estabilizada e estabeleceu lá no Éden uma família. E tudo começou pela família. Talvez você fala, pastor, mas primeiro ele criou as coisas. Sim, mas você vai ver que a valorização de Deus e o propósito original de Deus se iniciou na onde? Na família. Então, o texto fala, experimentar o melhor dessa terra, e isso abrange a muitas coisas. Mas você tem que aplicar esse texto para a sua vida. Hoje, na sua vida, o que é o melhor dessa terra para você? Não é o dinheiro. O melhor dessa terra é a sua família. Você não trocaria o seu filho, seu cônjuge, sua família por uma Lamborghini, por milhões na conta bancária, por N coisas materiais que eu poderia mencionar, por mansão. Apesar de desejarmos coisas materiais, jamais trocaríamos o cônjuge ou filhos por coisas materiais. Concorda comigo? Então veja, o melhor dessa terra para nós não é o dinheiro, não são coisas materiais, apesar de desejarmos, apesar de querermos, e é nosso por herança sim. Deus é um Deus de abundância, é o Deus do ouro, é o Deus da prata, e não estou falando que não vamos desfrutar dessas coisas, vamos sim, porque lá no Éden tinha abundância, no Éden tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha prata, tinha rubi, tinha todas essas pedras mencionadas, 12 pedras em Apocalipse, tinha lá no Éden também. Mas o que eu quero dizer para você é que o melhor dessa terra para nós é a família, que é o que Deus deixou para nós. Por isso valorize a sua família, por isso não desista da sua família, por isso persevere com a sua família. Eu estou casado há 18 anos, não considero muito tempo, porque eu conheço pessoas que estão casados há 30, 40, 50, 60 anos, então eu considero que 18 anos ainda seja pouco. Estou no começo da caminhada do casamento, que para mim casamento é um Kinder Ovo, sempre tem uma surpresa, e aleluia, o nosso desejo é que sempre as surpresas sejam boas, e nós estamos aí para aprender. Mas no decorrer do tempo, e com pessoas que eu converso, por vários momentos o diabo tenta cegar, por vários momentos o diabo tenta colocar que não gosta mais, tenta colocar que não vale a pena lutar, perseverar, porque ele não é a favor da família, ele não concorda com a família, e o diabo não tem família, então ele vai fazer de tudo para destruir. E só tem uma maneira de o diabo destruir a nossa família: se nós desistirmos dela, porque se nós não desistirmos, ele não tem poder de destruir. Assim como a sua vida, se você não desistir da sua vida, nada o diabo pode fazer. Por isso, a minha oração, o meu desejo
E aqui quem está falando é alguém que também passa adversidades na família. O meu desejo nessa live aqui é falar para você: não desista da sua família. Invista na sua família. Não pare de perseverar pela sua família. O mal de muitos é que tem dois extremos. Alguns está ruim, ele desiste. Outros, porque está começando a ficar bom, ele se acomoda, ele se acostuma. Se está bom, pode ficar melhor ainda. Tudo que está bom pode ficar melhor ainda. E a família, como disse o Emmanuel aí, é presente, é projeto de Deus. Melhor dessa terra, para mim, é a minha família. Se você puder compartilhar aí, hashtag melhor dessa terra, para mim, é minha família, só se for mesmo para você. É importante nós protestarmos contra o inferno que tenta destruir a nossa família. Algumas famílias ele tenta destruir por colocar pessoas, um terceiro. Outras famílias ele tenta destruir com a dificuldade financeira. Outras famílias ele tenta destruir por esterilidade. Outras pessoas ele tenta destruir usando sogra, sogro, mãe, filhos. N motivos eu poderia mencionar que o diabo usa para tentar destruir as famílias. Por isso que eu e você precisamos protestar contra o diabo que tenta destruir as nossas famílias. Se para você família é o melhor dessa terra, você precisa colocar aí e falar para as pessoas: família é um presente de Deus, família é um projeto de Deus, família é o nosso My Garden, meu jardim. Família vai muito além do que dinheiro. Família vai muito além do que bens materiais. Família vai muito além do que emprego. Família vai muito além do que qualquer coisa que o mundo poderia oferecer para nós. Sabe por quê? Porque a família se iniciou em Deus e a família terminará em Deus, a ponto de Deus chamar a igreja de família. Família de Deus, jardim de Deus, porque Deus tem prazer na família, porque família para o Senhor é prazerosa, e se é para o nosso Deus, precisa ser para nós também. E como eu te falei, nesses dias nós vamos chamar a existência e liberar a palavra do Senhor. Se você pegar lá no texto de Mateus, eu não vou ler, mas eu vou resumir para você, só que eu sei que está em Mateus 4, eu tenho essa plena certeza e convicção. Jesus, ele é levado ao deserto e a Bíblia diz que o tentador tenta derrubar ele ou tenta ele por 3 vezes. A primeira delas, você sabe, o tentador fala assim, sabendo que Jesus estava de jejum, estava com fome, o corpo físico dele, o tentador fala assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que poderoso desse texto. Sempre, até com Jesus foi assim, sempre. Foi com Adão, foi com Jesus e vai ser conosco. O diabo sempre vai tentar roubar de nós a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Sempre ele vai querer colocar em xeque, porque ele sabe que uma pessoa que tem revelação de quem é em Cristo Jesus, ela é imparável, ela é inabalável, ela é indestrutível. Lá no Éden, você vai lembrar, e já voltamos para Mateus 4. Lá no Éden, por isso é importante você saber da palavra, do que está escrito. Por quê? Porque o diabo conhece muito bem a Bíblia, só que a diferença é que ele não tem revelação da Bíblia, porque a revelação vem pelo Espírito do Senhor. Isso tem uma coisa que o diabo não tem e jamais terá, e aleluia por isso, é o Espírito do Senhor. Mas lá no Éden, o diabo tentou a Eva e ele falou o quê? Se você é filho de Deus, então come. Deus não quer que você se torne parecido com ele. Lá em Mateus 4, ele fala para Jesus: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães.
lá do Éden, ele sabia que Deus tinha criado Adão à imagem e semelhança dele. O que ele falou para Eva? Deus não quer que você se pareça com ele. Por isso que ele não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus já havia dito que tinha formado o homem para se tornar a imagem e semelhança dele. Então esse era o propósito original do homem, ser criado à imagem e semelhança de Deus. O homem comeu para se tornar aquilo que ele já era. E o diabo, ele não muda as suas estratégias. Todas as vezes que você viu homens e mulheres que eram de Deus, que caíram, é porque em algum momento eles foram questionados na sua identidade e acabaram ficando com o que o diabo disse e não ficaram com o que Deus disse. Eles não protestaram contra o diabo, eles protestaram contra a verdade do Senhor e por isso caíram. E voltando para Mateus 4, a primeira coisa que o tentador fez, que é o diabo, o Satanás, o sedutor, foi: se você é filho de Deus, porque lá em Mateus 3, um capítulo antes, Mateus 3,17, a Bíblia diz que Jesus é batizado, os céus se abrem, a pomba desce e uma voz desceu do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Estava tudo maravilhoso, o dia do batismo de Jesus, o dia de iniciar o ministério, tudo mil maravilhas. Não é parecido com a nossa vida? Quando vamos batizar, quando voltamos do encontro, quando estamos num culto, numa conferência, tudo mil maravilhas. Somos filhos amados, temos a identidade, somos apaixonados, nunca mais vamos sair dos caminhos do Senhor. É assim que nós agimos, como Jesus agiu. Voz do céu, meu filho amado, em que tenho prazer. Só que no dia da adversidade é que a nossa convicção, ela é testada, ela é colocada em xeque. Jesus, quando se batizou, a voz veio do céu, ele tinha convicção. Só que o que o diabo não sabia é que no dia da adversidade Jesus tinha a mesma convicção, que é o que o diabo precisa sempre saber, através da nossa boca e atitude, que quando nós estivermos na adversidade, quando estivermos sozinhos, também temos a mesma convicção: eu sou filho amado, Deus tem prazer em mim, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu fui escolhido, eu fui separado. E voltando para Mateus 4, então Mateus 3, Jesus recebeu uma palavra que veio do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em Mateus 4, Jesus passa uma adversidade terrível, uma adversidade muito ruim, porque as três coisas que para o homem é difícil é o que Jesus passou. O diabo ofereceu para ele poder, que é uma coisa que todo homem gosta, reino, é uma coisa que todo ser humano gosta, e glória. Poder, reino e glória. E aí, no dia da adversidade, um capítulo depois de receber a convicção, de receber a voz, a palavra, meu filho amado, o que acontece? Jesus está de jejum, provavelmente o corpo físico queria comida, e o tentador chega para ele e fala o quê? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus vai lá para o texto de Deuteronômio, que o diabo já sabia, e lembra ele: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus usa? A palavra. Jesus protesta contra Satanás. E Satanás, como não desiste fácil, tem uma coisa que Satanás é perseverante, que também copiou da Bíblia. Ele é um imitador, ele não cria nada, ele copia tudo. Segundo, ele fala o quê? Se tu és filho de Deus, então atira-te daqui lá para baixo, que aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Aí ele já usa o texto de Salmo 91. Veja, mais uma vez utilizando a Bíblia. E Jesus fala o quê? E disse Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que eu posso me atirar daqui, em outras palavras ele está falando,
que os anjos vão me socorrer. Mas eu não preciso fazer isso para provar que eu sou filho. Não é parecido conosco? Muitas coisas o diabo nos tenta, já que você é filho, faz isso. Nós não precisamos provar para ninguém que nós somos filhos. Nós só precisamos ter convicção, nós somos filhos. Então quando o diabo apresentar prato de lentilha, apresentar oportunidades para nós irmos contra a nossa identidade, que somos em Cristo Jesus, nós protestamos. Como? Usando a palavra. O diabo falou, não está escrito. Jesus falou, está escrito. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira vez, o diabo fala para ele, se você se prostrar e me adorar, te darei tudo que me foi dado. Foi dado quando? Lá no Éden, quando Adão caiu. Poder, reino e glória. Jesus falou assim, ó. E disse Jesus, Mateus 4 também está escrito, não se prostrará a outros, somente a Deus servirás e adorarás, e arreda-te daqui, Satanás. Olha só que poderoso, Jesus usando a palavra. Quando o diabo falar, você não gosta mais do seu cônjuge, você não ama mais seu cônjuge, você não admira mais, não vai mais dar certo, o que você tem que usar? A palavra. Está escrito, aquilo que Deus uniu não separa o homem. Está escrito, eu não amo com o meu amor pode ter acabado, mas o amor de Deus jamais acaba. Paulo fala em 1 Coríntios 13, está escrito, o amor de Deus é incondicional, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se ufana, não se ensoberbece, o amor jamais acaba. Está escrito, eu tenho uma aliança. Está escrito, Deus me deu essa família. Está escrito, o que Deus uniu não separa o homem. Sempre com a palavra. Ah, passei dificuldade financeira. Está escrito, Deus tem prazer na minha prosperidade. Ah, estou com depressão. Está escrito, Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Deus é um Deus de vida e vida em abundância. Ah, não posso ter filho, o médico falou. Está escrito, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é um Deus de fertilidade. Por isso que ele gerou muitos filhos, porque o prazer dele é filhos. Salmo 127 diz que filhos são herança do Senhor. Ah, na minha família não anda nada bem, mas está escrito, o homem, Salmo 128, o homem que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, sua esposa é como a videira frutífera no interior da casa, seus filhos são como rebentos da oliveira. A oliveira fala de óleo, de unção. Seus filhos são cheios do Espírito, cheios do poder, cheios da unção. Não, pastor, os meus filhos não querem nada com Deus, os meus filhos só querem coisas do mundo. Essa não é a verdade. A verdade é o que está escrito. Está escrito, os meus filhos são como folhas de oliveira ao redor da minha mesa. Não, pastor, os meus filhos não querem nada. Isso é o que o diabo está falando, isso é o que eles estão vendo. Mas a palavra de Deus vai penetrar nesses dias no mais íntimo do coração deles. Eles vão ter revelação, qual é o propósito, qual é o estado original deles. Nós temos que sempre protestar. Protestar como? Com o que nós achamos? Não. Protestar com o que está escrito. E se está escrito, nós cremos. Pastor, mas já demorou muito tempo, eu esperava que seria mais rápido, acho que não é a vontade de Deus. Pois é, com Marta e Maria foi a mesma coisa. João capítulo 11 nos narra a história de um grande amigo de Jesus chamado Lázaro. E não é porque era amigo, Jesus fez na hora que Lázaro queria, ou que Marta queria, ou que Maria queria. E eles eram uma família que sempre, quando Jesus ia na cidade deles, está escrito lá, eles acolhiam, eles hospedavam e davam o melhor para Jesus. Mas não é porque eles davam o melhor, faziam o melhor para Jesus, é que Jesus tinha que atender a necessidade deles na hora deles. Jesus, entre a nossa necessidade, o que nós clamamos, a nossa hora e a hora de Deus e o propósito, promessa de Deus, ele fica sempre com o que Deus quer, não com o que o homem quer. Por isso que não é no céu como na terra, mas é na terra como no céu. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor, que é o que Jesus sempre falou. E aí você vai pegar que Lázaro, ele adoece, ele fica adoecido,
e ele acaba o quê? Falecendo, morrendo. E Jesus chega, e Jesus poderia ter chegado antes, sim ou não? Com certeza. Deus nunca tarda, Deus nunca falha, Deus nunca chega atrasado. Deus sempre chega na hora exata, precisa. Mas Deus é o Deus do tempo. Quando Ele quiser, porque nós servimos a um tempo e estamos em um tempo limitado, chamado Kairos, chamado Cronos. Cronos é o tempo limitado, mas Deus, Ele é o dono do tempo, Ele tem o seu Kairos. O Kairos é uma pequena porta que abre dentro do Cronos. Então Deus, Ele pode abrir uma pequena porta dentro do nosso tempo. Então não é o nosso tempo, é o tempo dele. E aí você talvez fale: pastor, estou desacreditado, pastor, está muito difícil, pastor, eu já tentei de várias formas, já orei, já clamei. Esse é o nosso mal. Nós oramos, clamamos, não vemos acontecer, nós queremos fazer do nosso jeito. E é onde sempre quebramos a cara. Mas voltando a esse texto de João 11, Jesus chega lá, e quando Jesus chega, o que acontece? Marta chega desesperada: Senhor, por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor não veio enquanto ele estava doente para orar? O Senhor já orou por tanta gente, o Senhor já curou tanta gente, o Senhor já operou milagre em tanta gente. Aí Jesus, na nossa versão atualizada, fala o quê? Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Senhor do tempo, não é o seu tempo. Eu nunca chego atrasado, eu sempre chego na hora exata. O seu irmão não está morto, o seu irmão está dormindo. Eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? E o que acontece? Ele vai, chama Lázaro, e Lázaro ressuscita. Veja, é poderoso saber que não existe impossíveis para o nosso Deus. O nosso Deus é perito em causas impossíveis. Vamos ler o que está lá em João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Anota aí na sua Bíblia. Aleluia. Olha o que diz em João 11, 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, não viverá. Isso é muito poderoso, porque Jesus, ele não só ressuscita Lázaro, ele não só fala para Marta: se credes, verá a glória de Deus. Mas ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Nós precisamos saber, irmãos, que Deus pode ressuscitar tudo. Deus é perito em causas impossíveis. E ele disse o que? Se credes, verás a glória de Deus. Você crê? Você crê que Deus está trabalhando por você? Você crê que Deus está trabalhando pela sua família? Você crê que Deus está operando milagres e maravilhas? Você crê que Deus tem prazer em te abençoar? Você crê que Deus tem prazer em satisfazer e realizar os desejos do seu coração? Porque é o que diz Salmos. Salmos fala o quê? Entrega o seu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Está escrito lá em Salmos. E isso é poderoso, porque você já entregou os seus caminhos ao Senhor. Não fala lá: faz muito jejum, faz muita oração, faz tudo certinho e o Senhor vai te satisfazer o seu desejo. Não. Entrega os seus caminhos, ou seja, quem entrega confia, quem entrega crê. E não tem a ver com a nossa justiça, não tem a ver com os nossos acertos, tem a ver com a justiça de Cristo Jesus. Para você que tem cônjuge, que tem vício, ou familiar que tem vício, você tem que declarar Romanos 6,14. E Romanos 6,14 fala que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da escravidão da lei, sim da graça. Então você vai declarar: o meu cônjuge, o meu familiar, ele não tem vício, ele tem nojo do cigarro, ele tem nojo da droga, ele tem nojo da bebida, ele tem nojo da pornografia, ele tem nojo da masturbação, ele tem nojo da escravidão do pecado, porque essa não é a verdade é que Cristo Jesus libertou ele. Por quê? Porque está escrito
que Jesus nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Conhecer a verdade vos libertará. Então não são coisas que nós achamos, são coisas que estão escritas. E se está escrita, eu creio, eu tomo posse, eu desfruto dessa promessa gloriosa. Por quê? Porque está escrito. Se está escrito, eu protesto. Eu protesto contra a depressão, eu protesto contra a síndrome do pânico, eu protesto contra a esterilidade, eu protesto contra a separação, eu protesto contra o divórcio, eu protesto contra destruição na minha família, eu protesto contra o individualismo, eu protesto que o Deus é um Deus de unidade, eu protesto contra a divisão, eu protesto contra a discórdia. São coisas que eu e você, precisamos sempre estar protestando. Então eu queria que você colocasse aí o que você protesta. Eu protesto isso, eu protesto aquilo, mas também queria que você colocasse pedido de oração para nós estarmos orando aqui. Eu tenho certeza que Deus irá operar milagres e maravilhas no nosso meio nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Então vai colocando aí na live seu pedido de oração. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa para compartilhar, em nome de Jesus, amém? Vai colocando aí em nome de Jesus, amém? Coloca aí, irmãos, participa comigo em nome de Jesus. Estou procurando um texto aqui para mim encerrar essa live orando e declarando em nome de Jesus, amém? Aleluia. Ninguém quer compartilhar nada, ninguém quer colocar um pedido de oração, ninguém quer falar algo. Lembre-se, irmão, nós estamos fazendo essa live aí juntos, amém? Não é só eu que estou fazendo essa live, eu só sou um facilitador. Olha lá, a Ramni quer oração pela Manuzinha, amém? Vamos orar pela Manuzinha, sim, Ramni. Eita glória, amém? Nós vamos orar e eu creio que o Senhor vai tocar a Manuzinha nesse exato momento, liberando sobre ela a cura em nome de Jesus. Nós protestamos contra a enfermidade, porque Isaías 53 está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, olha que poderoso. 2 Coríntios 13, versículo 8. 2 Coríntios 13, 8 diz assim, ó: eu protesto contra o vício, Aleia. Olha o que diz 2 Coríntios 13, 8. Por isso que você tem que saber o que está escrito, porque o diabo também sabe o que está escrito. E você veja que com Jesus ele usou a própria palavra, mas ele usou a palavra só logos, só a palavra escrita. Jesus não só tinha o logos, sabia da palavra, mas ele tinha o rema, que é a palavra revelada. Quando o diabo falava, não está escrito, colocando dúvida em Jesus. Jesus está escrito, mas está escrito também, e protestava contra o diabo. E olha o que diz 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Se nós não podemos, que somos filhos, imagine o diabo que não é nada de Deus. Se nós não podemos contra a verdade, menos ainda ele. Por isso que nós precisamos ficar do lado da verdade. Na verdade existem milhares de promessas ao nosso respeito. Então está escrito que você e a sua casa servem ao Senhor, que vício nenhum tem poder sobre o seu cônjuge, sobre a sua família, sobre a sua casa. Está escrito que o sangue do Cordeiro está nos umbrais da sua porta, e não só nos umbrais, mas no seu sangue, na aliança da sua família. Então enfermidade, praga nenhuma, maldição nenhuma poderá atingir a sua casa. É sobre isso que nós vamos orar. Então nós vamos orar pela Manuzinha e vamos orar também pelo pedido da Leia. Eu protesto vício. Em nome de Jesus, o vício não tem poder sobre a família, sobre a casa dela. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Se mais alguém tiver oração, pedido, vai colocando aí. E eu quero pedir para os irmãos que
conhecem pessoas que estão necessitadas na família, na área financeira, nos vícios, qualquer área que temos compartilhado aí, que os irmãos compartilhem essa live. Meu desejo é alcançar outras famílias e abençoar outras famílias através da palavra do Senhor e através daquilo que Deus colocou no meu coração, porque o desejo de Deus é alcançar todas as famílias da terra, e a internet hoje é uma ferramenta muito poderosa para nós. Apesar do diabo usar ela para destruir casamento, para destruir família, eu tenho certeza que Deus tem usado muito a internet para ter um alcance maior e mais acelerado, mais rápido com outras famílias, em nome de Jesus. Por isso, compartilhe essa live, compartilhe aquilo que você ouviu, textos que você ouviu. Eu tenho certeza que nesse dia, quero declarar e profetizar na sua vida que é sacerdote e sacerdotisa, todos vocês são. Nesse dia, Deus vai colocar pessoas ao lado de vocês, precisando de oração, precisando de um texto. E esses textos que nós compartilhamos e mencionamos nesta live, eu tenho certeza que vai ser muito útil para agir na vida de pessoas, para liberar fé, poder e unção em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero protestar contra a enfermidade que está na Manu. Eu quero declarar que a Manu tem a saúde de Cristo. Eu quero declarar que a Manu é guardada pelo sangue do Cordeiro, protegida, coberta pelo sangue do Cordeiro, e que toda enfermidade contra a vida dela caiu por terra agora, em nome de Jesus. A febre não é a verdade é que ela foi curada. Assim como o Senhor curou a sogra de Pedro, que estava com febre acamada, o Senhor está curando a Manu agora, em nome de Jesus. Ela vai ter um restante de noite tranquila, serena, uma noite cheia do favor e da graça, e eu declaro agora, toda enfermidade, em nome de Jesus, bateu em retirada e caiu por terra agora. Protesto contra a febre, protesto contra a virose, protesto contra toda obra do inferno contra a vida da Manu, protesto contra tudo aquilo que atrapalha o corpo físico dela, e eu declaro, seja curada agora, em nome de Jesus, seja curada agora, em nome de Jesus. Quero orar também pelo pedido da Leia, declarar que todo vício na casa dela, na família dela, está caindo por terra. Declaro que, independente de quem ela está pedindo, já pegou nojo da droga, nojo da bebida, nojo do cigarro, nojo do vício. Por quê? Porque tem o Cristo Jesus ressurreto dentro de si, porque tem a saúde de Cristo, mas tem a natureza de Cristo. Eu quero declarar a justificação penetrando o mais íntimo do coração de quem ela está pedindo oração por vício. E eu declaro que o vício caiu por terra agora, em nome de Jesus. Nós protestamos contra o vício e declaramos nojo do vício, em nome de Jesus. Serão dias de muito milagre, muita unção, muito poder, muita vida, em nome de Jesus. Eu oro por todos os irmãos que participaram dessa live e por aqueles que ainda irão assistir, irão ouvir, que o Senhor vai operar grandes milagres e grandes maravilhas, porque Tu és um Deus que opera o querer quanto o realizar, e é um galardoador daqueles que o buscam. E eu tenho certeza que o Senhor tem prazer em abençoar os Seus filhos e manifestar graça a favor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus amados, minhas amadas. Louvado seja Deus pela sua vida. Certamente me inspira a continuar essas lives, tendo a sua participação. Eu tenho certeza que a participação de outros. Eu sei que provavelmente não serão todas as madrugadas que os irmãos conseguirão estar comigo, mas eu sei que os irmãos irão ouvir, os irmãos irão compartilhar dessa live. Eu tenho certeza que dentro desses 21 dias nós vamos experimentar muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, muito favor, muita unção, muito poder, porque todo momento que a fé é liberada, o poder é manifesto, a glória é manifesta, porque há poder no Evangelho. O Evangelho, segundo Paulo, em Romanos 1,16, é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho? As boas notícias sobre Jesus, que é a própria graça que veio nessa terra. O Evangelho é a liberação da palavra de vida. E
Deus, ele quer salvar todo aquele que nele crê, não só salvar do inferno, mas salvar, a palavra salvar no grego é sozo, salvar da dificuldade, restaurar a família, restituir o que foi perdido. Então salvar significa restaurar, restituir, reabilitar, reorganizar, salvar da opressão, salvar da depressão, salvar da crise financeira, salvar da separação, salvar do divórcio, salvar do síndrome do pânico. O Evangelho é poder de Deus. Amém? Forte abraço a todos, que Deus continue te abençoando, manifestando graça e favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.